Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amados e amadas, bom dia. É Bruno Black. Nós vamos hoje, nesse dia 20 de janeiro, nessa quinta-feira, celebrar a Sagrada Liturgia, nessa festa de São Sebastião. Nosso Evangelho será o de Marcos. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com os seus discípulos. Muita gente da Galiléia o seguia, e também muita gente da Judéia e de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia. Foi até Jesus, porque tinham ouvido falar tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca, por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam aos seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados e amadas, esse evangelho de hoje tem muito a ver com o santo católico que nós celebramos hoje, lá do século IV depois de Cristo, que era São Sebastião, soldado cristão, soldado romano. Ele era um infiltrado cristão que estava dentro do exército inimigo. Tem que ter muita audácia, muita coragem, para se alistar dentro de um exército que era caçador de cristãos. Nessa época, nós éramos perseguidos, massacrados, açoitados, pisados, cuspidos pelo simples fato de sermos cristãos. Se a pessoa falasse, eu sou cristão, eu creio em Jesus, ela era morta. E muitos foram mortos, pais e filhos, famílias inteiras, por esse único motivo, ser cristão. A pessoa não era apenas cancelada, A pessoa era morta. E nós fomos caçados, mais que bichos e mais que animais. E aí, esse homem de muita disciplina, de muita oração, entra dentro do exército inimigo, vira capitão do exército romano para que ele pudesse ter acesso às celas, acesso aos cristãos perseguidos para dar alimento, para dar roupa, limpar as feridas. E ele fez tudo isso ocultamente, assim como Jesus no Evangelho de hoje, que curava, libertava, mas proibia os seus inimigos, os demônios, que falassem abertamente, porque ele queria agir de forma oculta, somente aos olhos de Deus. São Sebastião também era assim. Mas aí um dia ele foi descoberto. E aí, na época, tinha lá o seu imperador e mandou matar ele de forma festiva na frente de tudo e na frente de todos. Nu, amarrado, com várias flechas. E ele foi alvejado por flechas, de todos os lados. E o mais incrível, ficou sangrando e não morreu. Os seus amigos os viram, levaram ele depois, limparam suas feridas, cuidaram dele. E ele voltou lá depois, diante do imperador, para falar, olha, viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Por isso que eu sou soldado, porque eu não paro de lutar. E aí esse imperador ficou admirado
e mandou matar de novo, pela segunda vez, né? São Sebastião. E aí, infelizmente, não teve como. Ele foi morto, mas dessa vez o seu corpo foi escondido. Mas ele, depois de morto, apareceu aos seus amigos e falou: olha, tá aqui o meu corpo. E aí esse corpo foi enterrado junto com o corpo dos apóstolos. Enfim, amados e amadas, que possamos ser soldados de Cristo, determinados a seguir Jesus, a professar a nossa fé e sempre que a gente for questionado, não renegar e falar assim: eu sou cristão, católico e muito feliz por essa graça, por esse dom. Façamos agora a oração desse soldado para que ela nos fortifique e nos fortaleça. Oremos juntos. Oração a São Sebastião. São Sebastião, glorioso mártir de Jesus Cristo e poderoso advogado contra a peste, defendei a mim, minha família e todo o país do terrível flagelo da peste e de todos os males, para que, servindo a Jesus Cristo, alcancemos a graça de participar da vossa glória no céu. Amém. São Sebastião, apóstolo, mártire, cristão de verdade, rogai por nós. Que o Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós, que o Senhor nos abençoe hoje pela intercessão de São Sebastião. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.